No vídeo de hoje vamos falar o que achamos da cafeteira Oster OCA F650, após termos testado ela por algumas semanas, e vamos te contar se vale a pena ou não investir nessa cafeteira. Ela possui um design bem interessante e um estilo mais quadrado, que agrada bastante visualmente. E também é bem leve, pesando apenas 1.400 kg. E sua construção é praticamente toda em plástico, com esse acabamento brilhoso. Vale lembrar que esse tipo de acabamento ele é mais sensível a riscos, então para manter o brilho por mais tempo, é necessário ter um certo cuidado na hora de manusear e limpar. Para a limpeza, uma dica que eu dou é sempre usar um pano macio, como esse aqui de microfibra, e evitar estar utilizando esponjas ou materiais mais abrasivos. Nessa parte, o acabamento é inox, o que deixa o produto bem mais bonito. E aqui na lateral, é onde fica o reservatório visível com a capacidade para até 1.200 litros de água. Fazem até 30 xícaras de café pequeno de 40 ml. E para mostrar isso na prática, nós temos esses dois modelos de xícaras, que são de tamanhos mais comuns de se ter em casa. E calculando, seria mais ou menos 15 xícaras dessa aqui de 80 ml, ou então 5 xícaras dessa aqui de 220 ml. O botão de liga e desliga, ele fica aqui embaixo e acende um LED vermelho quando ele está ligado. Um detalhe que faltou neste modelo são os pés emborrachados. Como podemos observar, os pés dela são em plástico e não fica muito firme na bancada e acaba escorregando e dificultando com o manuseio apenas com uma mão. Contamos com um cabo medindo 71 centímetros e um plug de tomada de 10 amperes. E posso dizer que esse aqui foi o menor comprimento de cabo em comparação às outras cafeteiras que a gente já testou. Me conte aqui nos comentários se para vocês isso é importante, o comprimento do cabo, e se as marcas deveriam investir um pouco mais nisso. Aproveite também e já deixe seu like e inscreva-se no canal. O apoio de vocês é muito importante para nós. Falando sobre a jarra, a construção dela é boa, em inox, com um acabamento escovado. E ela vem com marcações em xícaras aqui na lateral. E nessa parte ela abre e fecha a tampa. E o bom dessa jarra é que, por ser um material em inox, ela tem uma durabilidade e resistência maior em relação aos modelos de vidro, que são mais frágeis e propensos à quebra. Ela só tem uma desvantagem, que já irei mostrar para vocês um teste prático. Abrindo a parte interna, nós temos o filtro permanente e o porta-filtro. Ambos são removíveis para facilitar a limpeza. E nessa parte de baixo está o sistema de corta-pingos. E por fim, essa cafeteira conta com uma base de aquecimento para manter o café quente por mais tempo. Só acho que ficou faltando a marca informar quanto tempo limite que ela poderia ficar ligada. E essa informação não consta no site oficial da marca e nem no manual do produto. E até por questões de segurança é algo importante de saber. Mas antes de partir para o teste prático, se você gosta de promoções, já fica o nosso convite para conhecer o nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram. Porque se essa cafeteira ou outros produtos interessantes aparecerem em oferta, iremos avisar por lá. O link oficial para participar está no campo de descrição e comentário fixado deste vídeo. E voltando para a cafeteira, vamos estar preparando ela para a gente estar fazendo o nosso café. Eu vou estar abastecendo o reservatório com água, deixa eu pegar ela aqui atrás, já tenho aqui a minha garrafinha de água. Lembrando que o reservatório da cafeteira ela tem 1 litro e 200 ml de capacidade, já vou estar enchendo aqui, fechou? Vou estar pegando aqui o pó de café também, para estar colocando na cafeteira. Lembrando que nesse teste aqui que a gente está fazendo, a gente não está utilizando o filtro de papel, a gente está utilizando o filtro permanente que acompanha aqui a cafeteira. Vou estar colocando aqui umas 4 colherzinhas de pó de café, aqui fechou. E já vamos estar ligando aqui, primeiro tem que colocar a jarra também aqui embaixo e esperar o café ficar pronto. E após 8 minutos ficou pronto, pessoal. E agora bora provar esse café e ver se ficou bom. Já vou estar tirando ele aqui, deixa eu colocar aqui na xícara, já vamos estar provando. E o café está muito bom, pessoal, bem quente. Inclusive medimos com o termômetro e ultrapassou os 80 graus. E essa base de aquecimento ela fica em média 120 graus. Fizemos um teste também deixando a cafeteira ligada por 1 hora com a jarra na base de aquecimento. E a temperatura do café baixou 4 graus. Após esse tempo, o gosto do café pode mudar. Algumas pessoas podem acabar percebendo essa alteração no sabor, já outras não, sendo algo bem pessoal nesse quesito. Vale lembrar que os graus podem variar para mais ou para menos conforme alguns fatores, como por exemplo, a temperatura do ambiente e a própria evaporação da água. Agora falando sobre o sistema corta-pingos, ele funciona em termos. Ao retirar a jarra durante o preparo, ele acaba pingando pelo menos uma vez. Então ele serve mais para interromper o fluxo de café, porém um pingo ou outro pode acabar acontecendo. Vale lembrar que a fabricante avisa no manual que se for retirar a jarra durante o preparo, você tem até 30 segundos para retornar a jarra para a base. Assim irá evitar que o filtro encha demais e derrame o café. Só para vocês terem uma ideia melhor, a fabricante pede esses 30 segundos por conta da capacidade
de água no reservatório aqui do porta-filtro. Então ela fala para você colocar rapidamente a jarra para que aqui não enche de água e acabe transbordando e acabe saindo água com pó de café aqui para todo lado. Algo que gera bastante dúvidas em relação ao filtro permanente removível é se passa pó de café para a jarra. E sim, acaba transferindo um pouco, ainda mais se o café for de uma moagem um pouco mais fina. Uma dica que damos é utilizar um filtro de papel descartável, caso isso for algo que te incomode. E lembra daquela desvantagem que eu comentei lá no começo do vídeo sobre a jarra? O que acontece é que a tampa retém gotas de água geradas pelo vapor quente, e ao virar a jarra para servir o café, essas gotas escorrem na bancada, e isso acaba sendo um pouco chato porque precisa ficar secando. Acredito que para algumas pessoas isso não seja um problema, mas para outras pode ser algo bem inconveniente, e confesso que para mim incomodou um pouco. Entretanto, podemos dizer que essa não é uma desvantagem exclusiva da jarra dessa cafeteira, e sim de modelos em geral que utilizam este tipo de jarra com esse design. Falamos isso justamente porque já testamos outros modelos semelhantes de outras marcas e isso também aconteceu. Falando agora do preço, ela está custando em média R$ 310 no site oficial da fabricante, o que podemos dizer que é um valor bem salgado para a categoria dessa cafeteira. Mas para quem curtiu ela, vale lembrar que pode estar encontrando essa cafeteira muito mais barata no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram. E quando de fato encontramos uma boa oferta dessa cafeteira ou algum outro produto, nós avisaremos por lá. O link oficial para participar está no campo de descrição e comentário fixado deste vídeo. Lembrando que é totalmente gratuito para entrar e participar do grupo. Então pessoal, considerando todos os pontos mencionados deste modelo, podemos dizer que ela vai lhe atender muito bem. Ela tem um design bem atrativo e prepara um bom café. E com certeza vai te ajudar a ter uma praticidade na sua rotina. E por hoje o vídeo foi esse, pessoal. Agradecemos a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e deixe pra gente no campo de comentários qual a cafeteira que você tem na sua casa e qual o próximo elétrico que você gostaria de estar vendo por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo!